Uma entrevista que eu achei muito importante, aliás, eu quero elogiar aqui, tá? Eu já fiz no Twitter, eu vou fazer aqui no podcast Timão. Eu brinquei aqui outro dia que eu nunca tinha ouvido a voz do Fabinho Soldado, eu não sabia se era fino, se era grosso, porque ele nunca tinha falado, ele ficava lá quieto. Ontem ele parou na zona mista e respondeu a todas as perguntas, todas, até a última pergunta ele ficou lá, ele não pediu para sair assim, não, agora já deu. Todas as perguntas, não fugiu de nenhuma. Quando ele não podia falar alguma coisa, que é assim que o dirigente deve fazer, não precisa fugir, se é o Augusto Melo, não precisa fugir. Quando o dirigente não quer falar alguma coisa, ó, isso aí é assunto interno, isso aí a gente não pode externar para vocês. Pronto, acabou. Não sei, quanto que custa não sei quem? Isso aí é um assunto interno nosso, não é? A gente não quer falar sobre valores aqui. Pronto, né? Isso foi o que ele fez ontem. Vamos colocar aqui que foi uma entrevista importante. E por que não aumentar a multa dele depois da saída do Castro? Bom, Miguel, é um assunto notório, né? Que todos já sabem. Estamos tratando isso agora de uma forma interna. Temos conversado com o jogo com o atleta todos os dias, tanto é que ele tem condições de jogo. Esses 2 últimos jogos ele nos ajudou bastante, visto esse último lance, né, do jogo que ele nos ajudou, né, naquela defesa importantíssima naquele momento do jogo. E agora essa semana é uma semana importante para que a gente possa analisar melhor tudo isso e entender melhor toda essa situação e resolver da melhor forma possível. A multa do Miguel, todos vocês já sabem, né, de tudo que aconteceu, e a gente ficou certamente exposto nessa situação, mas agora a gente tem que olhar para o que nos resta, resolver, entender essa situação agora, né? Como eu te disse, a semana é uma semana importante para isso, para que a gente possa trazer aí um final daquilo que tem que ser resolvido. Chefe, outro goleiro já foi contratado, Santos, Hugo, são os nomes mais fortes? Não, se fala de muitos nomes, né? A gente recebe diariamente vários nomes, aí é claro que nós temos alguns nomes mapeados, alguns nomes já conversando, alguma coisa em relação ao contrato. Eu espero o quanto antes poder trazer a notícia e acertar essa situação da posição do goleiro. Teve algum avanço com o Santos especificamente, Fabinho, nas últimas horas? Se fala muito, como eu te disse, está se falando muito de vários nomes. Como eu te disse, a gente recebe diariamente vários nomes e nós não temos nenhum nome ainda contratado. Então não dá para falar sobre especulação. O que eu posso dizer? Nós estamos analisando nomes sim, estamos conversando com alguns outros e assim que tiver esse nome contratado, vocês certamente saberão. Fabinho, por favor, Paulo Silvério não atuou hoje, poderia fazer a 7ª partida, tem negociação avançada com algum clube? Existe alguma situação sim com o Fausto, nós achamos prudente, conversei com o Antônio. Eu vou parar aqui só porque é importante, tá? Porque é a primeira vez que alguém do Corinthians fala sobre isso. Sobre o Carlos Miguel e sobre o novo goleiro, não é novidade, né? É novidade um dirigente do Corinthians falar, mas a informação não é novidade. O Carlos Miguel vai sair, 4 milhões de euros, Nottingham Forest, 300 jornalistas já falaram sobre isso. Que o Santos vai chegar, saiu ontem no Globo Esporte, no meu timão, hoje eu tô falando aqui que o Santos vai chegar, todo mundo que cobre o Corinthians tem a mesma informação. Sobre o Fausto Vera, é a primeira vez que um dirigente fala que tem negociação. A gente falava que tinha o quê? Proposta do Boca e interesse do Atlético. Agora olha o que o Fabinho falou, vou voltar um pouquinho. Com algum clube? Existe alguma situação sim com o Fausto, nós achamos prudente, conversei com o Antônio e ele também, nós achamos prudente deixar ele de fora para esse jogo. E essa semana aqui é importante para a gente definir, entender melhor a questão do Fausto, a questão do Miguel. Mas é o que eu tenho falado. Tenho começado com o Antônio, tenho começado com ele. Todas essas questões que acontecem fora de campo, extra-campo. Acabei de falar isso com eles hoje. Estou aqui para isso. Deixa que a gente resolve todas elas. Eu quero que, em relação ao trabalho, em relação ao CT, aquilo que está sendo feito lá no dia a dia, que eles continuem focados naquilo que é o importante para eles
E do mais, a gente certamente está aqui para dar o direcionamento e tomar as melhores decisões possíveis para que o Corinthians chegue, né, alcance a instabilidade. Então vocês sabem que é uma gestão nova, um presidente novo, eu já falei sobre isso ali, às vezes a gente é repetitivo, mas é a verdade. É um executivo novo, é um treinador novo, são novos jogadores, são novos colaboradores. Nós estamos trabalhando em relação aos departamentos, fortalecendo o departamento de saúde, com um novo nutricionista que chegou para trabalhar com a alta performance, é um novo preparador físico que dá ainda mais possibilidade de melhores treinamentos e um preparo melhor para que a equipe suporte todas essas dificuldades dos jogos. E é isso. A gente precisa trabalhar para que o Corinthians tenha a estrutura para voltar a vencer e aí sim consiga vencer com consistência. E para isso, gente, a gente sabe que está sendo bem difícil. A gente sabe que essa reconstrução ela é bem dura para a gente, então, né? A gente está todos os dias aí enfrentando diversas situações, mas eu digo que enquanto eu estiver aqui, já falei isso ali na entrevista anterior, eu estou muito entusiasmado, com muita energia, para batalhar bastante, entendendo o tamanho da dificuldade, sim, mas eu também sei do tamanho do Corinthians, eu sei o tamanho da força desse clube, o tamanho da força dessa torcida, e só com trabalho, só com dedicação, entendendo todos os cenários, sendo realista, como eu sou com vocês, vou estar aqui sempre para falar. Eu espero que com tudo isso, com estrutura de clube, melhorando departamentos, melhorando a qualidade, sim, do elenco, só assim a gente consegue trazer estabilidade que a gente precisa para que a gente... Fabinho, a questão do Gabriel Moscardo. Surgiram rumores que ele poderia ficar hoje na coletiva, o Antônio falou que ele poderia ficar. Como que está essa questão? Ele tem contrato até dia 30, tá certo? E nós já conversamos, a relação é muito boa com o PSG sobre essa extensão, mas ainda não obtivemos a resposta. Enquanto ele estiver aqui, tá respondendo muito bem, né? Tanto é que ele foi para os jogos, entrou, nos ajudou no jogo passado, esse também. É um menino que já conhece a casa e a gente, nessa altura, a gente não pode abrir mão de ninguém, né? Então, a gente está usando sim ele e enquanto ele estiver aqui com a gente, vai estar nos ajudando bastante. Fabinho, ainda sobre Fausto Vera, uma questão que fica muito relacionada ao argentino o quanto o Corinthians ainda deve da compra dele ao Argentinos Júnior e como será feita essa equação numa possível negociação do atleta? Isso é assunto interno. A gente tem diversas formas de fazer isso. Eu não vou trazer aqui a público abrir uma situação de contrato, né? Não é nem da minha área, porque você está falando de um contrato, você fala de uma parte de advogado, uma parte jurídica, uma parte financeira. Então, o que me cabe é a parte técnica. A gente achou por bem tirá-lo desse jogo para que a gente tomasse a melhor decisão possível. Fabinho, você falou agora há pouco que está sendo muito duro esse começo no Corinthians, e recentemente o Paulinho deu uma entrevista falando que seria importante ter alguém que conhece o clube do seu lado, né, para te ajudar nessa adaptação. Eu queria que você falasse, cara, como que tá sendo esses primeiros meses, é o que você estava esperando já, tá mais, e quando você fala assim, tem que melhorar departamentos, que departamentos são esses que precisam melhorar no Corinthians aí, Fabinho? Departamentos que qualquer clube, todos os clubes têm os departamentos, né? Aí eu te falo de saúde, departamento de desempenho. A gente precisa estar sempre olhando para dentro e qualificando e vendo aonde tem as necessidades. Nós enxergamos que... Eu acho que a partir daí ele fala que contratou um nutricionista, que contratou um rapaz lá para cuidar da academia, enfim, já são assuntos mais internos, assim, que não são importantes, mas não são tão emergenciais, digamos assim. A questão do Fausto, tá? O que eu fiquei sabendo, a proposta do Boca é uma proposta maior em dinheiro, mas o Atlético Mineiro tem a chance de rolar a troca de jogadores, tá? Por isso que ele não entrou em campo pela 7ª vez. Porque, repito o que eu falei no começo do programa, para quem não está aqui, o Fausto tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O glorioso Fabinho Soldado acabou de falar aí que foi uma ação da diretoria que avisou o Antônio para não colocar ele em campo, tá?
Eu achei muito legal da parte do Fabinho Soldado abrir o jogo, falar a verdade, que o torcedor merece saber a verdade, não tem por que o dirigente fugir, esconder, né? Não, por que o Fausto não foi? Ah, machucou, né? Ah, desconforto muscular, né? Um tempo atrás o Corinthians fazia isso. Não, ele não foi porque a gente achou melhor. Ele tem 6 jogos, tá tendo uma situação aí de negócio. Pronto, não precisou falar pra quem, não precisou falar quanto, não precisou falar nada. Se ele for pro Boca, ele poderia fazer 300 jogos pelo Corinthians. Se ele for para Atalanta, pro Kashima Antlers do Japão, pode fazer 800 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele só não pode fazer 7 jogos para ir para times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o time que está interessado nele da Série A do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro. Então, como o Boca tinha feito a melhor proposta, eu fui atrás da informação. E a informação que me passaram é que com o Atlético Mineiro pode... Eu não estou falando pode rolar troca de jogadores. E por isso o Corinthians está dando uma atenção especial ao Atlético Mineiro. Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador. Se vender o Fausto Vera, por exemplo, para o Boca, vamos dizer que a proposta do Boca é de 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Quem que você contrata com esse dinheiro? Ninguém. O Pulga vale o dobro disso. O Pulga vale 20 milhões de reais. Tem dívida ainda com o Fausto Vera, não tem? 4 milhões de dólares, 3,7 milhões de dólares. Dá 17 milhões de reais, algo assim. E ainda ia ficar com essa dívida. Ia vender pro Boca e ficar com essa dívida. Então o Corinthians prefere pegar um jogador do que, de repente, pegar dinheiro nessa questão do Fausto Vera. E eu concordo, não sei se vocês concordam. Apesar de estar precisando de dinheiro, mas utilizaria esse dinheiro para contratar jogador, de qualquer forma. O que vocês acham? Quer começar, Silvinho? Vou falar então. O Silvinho ficou meio quietinho ali, eu vou falar. Eu acho que o Corinthians precisa, o nosso elenco tá muito fraco, a gente tem poucas opções. Agora também tem que ver quem que o Atlético Mineiro colocaria nessa dança aí, né? Tem que ver. Eu não acho que eles vão querer se desfazer dos seus melhores jogadores. Agora vamos ver quem que o Corinthians tá de olho pros lados de lá. Legal o Fabinho Soldado ter falado, eu acho que o corintiano... ele quer essa aproximação das pessoas que estão lá no comando, falar um pouco mais a respeito. Eu lembrei também de um ponto da entrevista coletiva do Tonhão, que ele falou, quando questionado por que o Palácios não foi para jogo, mas eu acho que vocês precisam ver mais os treinos, eu acho que eu vou fazer isso daí, dar mais oportunidade de vocês acompanharem mais os treinos. O Corinthians se aproximando mais da gente. Eu acho que a gente se sente muito bem aí quando o Corinthians tenta falar com o torcedor. Agora, tava lembrando da rapaziada lá do Atlético Mineiro, tem um jogador que é cria do nosso terrão, que foi pro Shakhtar, foi e voltou pro Atlético Mineiro. Será que Pedrinho vem aí nessa... Acho que não, né? Se Deus quiser, não, né? Acabei de ver aqui na Central do Galo, e eles estão... repostando uma postagem da repórter Laura Rezende, que é do GE, lá de BH. E a postagem é a seguinte: Galo recebe ok do volante Fausto Vera e formaliza a proposta de compra ao Corinthians. E é diferente do que eu recebi hoje de manhã de uma pessoa do Corinthians, tá? Essa informação vem de BH. A proposta gira em torno de 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos quer dizer o seguinte: a dívida. É o que o Corinthians deve. Quantos por cento o Corinthians tem dele? São uns 80%? Eu acho que é 80%. O Argentino Júnior ficou com uma parte, cara. Eu não lembro. Vou até... Vou ver aqui. Proposta do Atlético são 4 milhões de dólares. Por 80%. Aí o Corinthians 70%. recebe... O Corinthians tem 70%. Então teria que comprar os 70 do Corinthians e 10 de quem tem os 10. Argentino Júnior. Argentino Júnior. Ou dele mesmo, né? Eu não sei se é do Argentino Júnior ou se é dele mesmo. Às vezes é do próprio jogador. Pode ser. Mas também. aí o Corinthians continuaria com a dívida, tem que pagar a dívida. Essa dívida do Corinthians que é? Não é 4 milhões. Não é 4 milhões mais, não. É a dívida da compra. Não é dívida com ele. Dívida com o Argentino Júnior. O Corinthians não pagou a dívida compra do Fausto Vera. Mas ele deve estar nessa de imagem aí, né?
Também deve ter direito de imagem, mas Ter a dois- dívida de 4 milhões é com o Argentino Júnior, da compra dele. E Tá, então o Corinthians não receberia nada. A informação que vem Praticamente não é nada. assim, 4 milhões mais o dinheiro da dívida, é 4 milhões. Não, eu Então sei. ficaria Então, no 0-0. o Corinthians não receberia nada. Isso, ficaria no 0-0. E ficaria com a dívida, que ele não vai aceitar sair com dívida, né? Vai ter que pagar a dívida do direito de imagem dele. Além Sim. das outras dívidas e tal, de FGTS, recolhidos e afins. Sim, isso aí o Corinthians joga pra frente, né? Como sempre.